depois de um período, né, sem trazer vídeo aqui para o canal, porque eu estava tendo algumas visões, né, Deus estava me dando algumas visões, sonhos, e eu estava à procura de saber da parte de Deus o que eu poderia trazer aqui para vocês, porque existem visões e sonhos que é particular nossa, e existem outros que Deus quer que nós venhamos compartilhar para, assim, alertar as pessoas, aquelas que acreditam, né, assim. E eu gostaria de primeiro falar um versículo da Bíblia que se encontra em Jó, no capítulo 33, o versículo 14. Jó 33, 14, que diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não se atenta para isso, em sonho ou em visão de noite. Pois é, gostaria também de pedir perdão aqui pelo barulho do fundo, que aqui está chovendo bastante, está trovejando, mas vamos lá. Jó, nesse capítulo 33, o versículo 14, fala sobre visões, que Deus dá sonhos, Deus dá visões noturnas. Para que Deus faz isso, irmã Juliana? Deus faz isso para nos alertar, para nos instruir. Muitas das vezes os sonhos, até alguns momentos, né, os sonhos nos fazem nos livrar da morte quando a gente presta atenção neles. A gente dá ouvido a eles e eles nos livram até da morte. Quando Deus deu aquele sonho para José, né, que o anjo veio falar com ele, para que ele saísse daquela terra, porque estavam querendo matar crianças, né, abaixo de 2 anos. Então José pegou Jesus quando era bem novinho e fugiram para o Egito para se esconder daquele rei malvado que queriam matar as crianças, porque ali o inimigo já queria ceifar a promessa de Deus de salvação, né? Então a gente vê que aquele sonho que José teve salvou o menino, para que ele viesse cumprir a sua missão, que era morrer por cada um de nós, que era Jesus. Então nós podemos ver que Deus, Jesus, ele sim, ele nos concede sonhos, ele nos avisa de tudo aquilo que esteja acontecendo ao nosso redor ou que esteja acontecendo no mundo. Mas, ultimamente, o que eu vejo são muitas profetadas, muita gente falando sobre o tema. E isso já está caindo muito em corriqueiro na vida das pessoas. Caindo em descrédito. Muitas pessoas não estão acreditando nessa temática por causa de muitas pessoas que estão fazendo disso um comércio, fazendo disso algo como se autopromover. Então, muitas pessoas estão com medo de crer em profecias, com medo de crer em visões, em sonhos, por causa de outras pessoas que não têm compromisso com a palavra, né? Mas nós que somos cristãos temos sempre que pedir o discernimento do Espírito Santo para nós sabermos o que é de Deus e aquilo que não é de Deus, né? E a Bíblia diz que ele não nos deixa nos enganarmos. Quando nós buscamos sabedoria, buscamos o discernimento do Espírito Santo, nós sabemos que ele nos concede. E assim a gente pode entender o que de fato é de verdade e o que de fato não é, tá? Sem mais delongas, eu gostaria de compartilhar, tive 2 visões muito fortes nesses últimos tempos, e uma delas eu gostaria de falar aqui com você, sobre a volta de Cristo, né? Algo que todo mundo está falando, algo que muitas pessoas estão dizendo, que estão sonhando, que estão vendo, mas nós temos que entender uma coisa: ele está voltando. Querendo ou não, acreditando ou não, de fato isso é real, porque não somente eu, mas outras pessoas também vieram compartilhar comigo sobre isso, dizendo: nossa, Juliana, eu estou sonhando algo tão estranho, vivo sonhando isso, é algo repetitivo, não estou entendendo. Muitas pessoas vêm até a mim perguntar sobre seus sonhos, né? Porque pela misericórdia de Deus, Deus vem me dar algumas revelações de alguns sonhos, né? E um desses sonhos são esse também, que eu tive. Pessoas estão espalhadas aí, estão sonhando também a mesma coisa. Então nós temos que se atentar, porque aqui, como nós lemos, ele diz o seguinte: eu aviso uma vez, aviso 2 vezes, mas muitos não me dão ouvidos, né? Muitos não estão querendo dar ouvidos ao que o Senhor está falando. Então nós temos que pedir esse discernimento do Espírito Santo, para que nós não venhamos cair nessa, de que porque algumas pessoas estão usando disso um artifício para se engrandecer, se autopromover, e nós venhamos deixar de dar crédito à verdadeira palavra, aquilo que realmente o Espírito Santo está nos dando direcionamento. Então nós temos que saber diferenciar todos os dias, tá bom? Eu fui dormir, né, normalmente, como todos os dias,
E ali na minha cama, de repente, eu senti como se eu saísse de mim, né? E eu de repente apareci em um determinado, era como se fosse de frente à casa dos meus pais, tá? Que é até próximo aqui onde eu moro. E eu estava de frente ali à casa dela, uma rua bem grande ali de frente. E eu estava ali com um ser de branco do meu lado. E aquele ser era como se ele conversasse comigo e ele me explicasse, como se ele fosse me explicar tudo ali que eu fosse ver, né? E de repente ele falou, olha para o céu, e eu olhei. Quando eu olhei para o céu, vi muitos cavaleiros de branco e de armaduras reluzentes, era como se fosse ouro puro, brilhava muito. Eles eram muito bonitos, muito altos, muito fortes, transparecia como se fossem soldados. E eles estavam de cavalo e os cavalos eram todos brancos. Eu ficava olhando para aqueles cavalos e me admirava muito, falava, nossa, que cavalos bonitos, são cavalos de raça, tinham cabelos muito compridos, uns cavalos muito fortes, potentes, né, altos, grandes. E eram muitos desses anjos vinham para a terra. Eu olhava, via eles descerem, e eles desciam, e quando eles pisavam na terra, eles começavam a fazer aquele barulho, né, de cavalo, aqueles barulhos de cavalo de raça, né, cavalo potente. E eu ficava observando aquela cena e de repente, dentro de mim, a pessoa que estava do meu lado não falou mais nada, porque dentro de mim eu já entendia aquilo ali. Eu ficava com temor, eu ficava com medo, eu comecei a me retrair, eu falei, meu Deus, eu vou ficar. Do nada eu comecei a dizer isso, eu vou ficar. Aí a pessoa que estava do meu lado, aquele ser, disse assim, você realmente precisa resolver algumas demandas do teu coração, porque pessoas te machucaram e você precisa estar sempre em comunhão com Deus e perdoando essas pessoas, porque nós sabemos que somos seres humanos. Nós somos falhos. E às vezes a gente acredita que nós perdoamos até com facilidade. Mas quando nós vamos fazer uma retrospectiva da nossa vida, quando nós vamos realmente se atentar, parar e observar, existem demandas da nossa vida que ainda não estão resolvidas. E aquele homem de branco estava tentando me alertar para isso. Olha, se Jesus voltar e você tiver com demandas, você não sobe. Você precisa todos os dias fazer um exercício mental, saber o que precisa ser resolvido, não deixe para amanhã o que pode ser feito agora, nesse exato momento. Então eu já deixo aqui um alerta para você que esteja me ouvindo, que está com algo para resolver com alguém. Ah, mas fulano que me machucou, fulano que falou mal de mim, essa pessoa que me maltrata, essa pessoa que faz isso, faz aquilo, mas o Senhor não quer saber disso, Ele quer saber do seu coração. Porque se Ele diz perdoa aqueles que te ofendem, ou se você sabe de alguém que tem algo contra você, então, se você sabe de alguém que tenha algo contra você, então a gente precisa tentar resolver essa questão, pelo menos a nossa parte. Nós devemos resolver, estar sempre atentos a isso. Aí você pode falar, mas fulano não quer me perdoar, mas isso é problema de fulano. Faça a sua parte, tá certo? Então, naquele momento, naquela visão, eu senti como se eu fosse ficar por causa disso, por causa dessa demanda, porque ainda no meu coração restava alguma falta de perdão, alguma coisa desse tipo. Então, se você sabe de alguma coisa alguma demanda, resolva. Então é isso, eu tive essa visão, né, vendo esses cavaleiros vindo, e era como se fosse a volta, fosse muito mais eminente do que a gente pensa. Porque às vezes nós ouvimos falar tanto desse tema, nós ouvimos falar pessoas falando tanto sobre isso, que a gente às vezes não se atenta, não dá crédito, mas eu sempre busquei a Deus para que Ele me falasse realmente o que eles estão falando, se realmente é verdade, se realmente é isso, se Ele está agora, se está voltando, se está vindo. Então eu tive essa visão e estou certa de que realmente Ele está voltando. E muitas pessoas vão ficar para trás por causa que não dão crédito para as pessoas que falam sobre isso, porque não estão com suas vidas de acordo com o propósito que Deus desenhou para cada uma delas, estão desapercebidas com os problemas, com as situações, com as demandas do dia a dia, e a Bíblia sempre nos alerta para que a gente estejam sóbrios, perceptivos, para que nós venhamos entender as estações, entender os tempos, porque ele fala, né, nos evangelhos sobre
quando a volta dele estivesse iminente, estivesse próxima, algumas coisas iriam acontecer. Nós estamos vendo que tudo isso está se cumprindo. Então, que nós venhamos realmente se atentar para a palavra de Deus, pedir o discernimento do Espírito Santo, para que as pessoas que estão nos alertando, para que as pessoas que estão falando verdadeiramente da parte do Senhor, nós venhamos entendê-las e dar crédito a isso. E aquelas que estão querendo ganhar, né, se autopromover com essas questões, que nós viemos deixar de lado. A palavra de Deus ensina sobre isso. Ela diz, olha, veja tudo e retém aquilo que só aquilo que é bom, aquilo que vai edificar, aquilo que vai lhe ajudar. Então, esse é o meu recado, né, para você, que se você tiver alguma demanda, alguma coisa, resolva. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Faça uma retrospectiva da sua vida, veja o que está em desordem, veja o que precisa ser consertado, ser perdoado, ser resolvido. Resolva a sua parte. Você não pode resolver pelas dos outros, você pode resolver a sua parte, até porque salvação é particular, né? Então, esse é o meu recado de Deus para o seu coração.